Bom dia, hoje são 27 de junho de 2016, Brasília, segunda-feira, Distrito Federal. Muito bem, em 18 vídeos mostrei a concepção de Deus por parte do físico alemão-judeu Albert Einstein, em 18 vídeos, com base aqui no livro recém-lançado sobre Einstein. Einstein, Sua Vida, Seu Universo, escrito por Walter Isaacson. Por que eu fiz os 18 vídeos mostrando o conceito de Deus por parte do Einstein? Por quê? Simplesmente para desmentir o que está escrito em livros religiosos, principalmente evangélicos, e para desmentir também o que é propagado aí no mundo da internet. Um mundo aí cheio de ignorância. Ali no mundo da internet e em livros religiosos, principalmente evangélicos, está escrito que o Deus de Albert Einstein é o mesmo Deus judaico-cristão, o mesmo Deus que está na Bíblia hebraica e o mesmo Deus que está na Bíblia cristã, o que é uma verdadeira loucura, uma mentira, uma maldade sem fim. Estou mostrando aqui de forma clara, cristalina e incontestável. No vídeo de ontem, além dos 18 vídeos sobre o Deus de Einstein, no vídeo de ontem, com o título A Ciência Sem Religião é Manca, mostrei ali, no quadro, de forma incontestável, que a palavra religião ali nada tem a ver com as religiões tradicionais, cristianismo, islamismo, budismo, confucionismo, hinduísmo, shintoísmo, etc. Ao contrário, o Einstein tinha aversão por qualquer tipo de religião e por qualquer deus ou quaisquer deuses de quaisquer religiões. O sentido ali é outra coisa. Na famosa frase dele, a ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega. Pois bem, neste vídeo vou aqui trazer mais uma verdade sobre mais uma famosa frase do Einstein: Deus não joga dados. Vou aqui mostrar que esse Deus também aí nada tem a ver com Deus judaico-cristão, com Deus da Bíblia hebraica e com Deus da Bíblia cristã. Ao contrário, o Einstein repudiava qualquer ideia de deuses religiosos. Ao contrário, mas em livros religiosos, principalmente evangélicos, essa frase está lá. E o fiel, o leitor, coitado, pensa que aquele Deus da frase Deus não joga dados, o fiel, lendo o livro evangélico, pensa que aquele Deus ali é o Deus de Moisés, de Isaac, de Jacó, o que é uma verdadeira loucura. E vou mostrar aqui bem direitinho. Muito bem. Vou mostrar agora mais aqui um trecho do livro em que está aquela expressão famosa de Einstein: Deus não joga dados. Você verá aqui como essa afirmação do Einstein, como ela ocorreu e em que circunstância. Muito bem. Essa expressão Deus não joga dados foi escrita por Einstein em mais uma carta que ele enviou ao seu amigo físico e matemático alemão, Max Born. Max Born, grande amigo de Einstein, o físico e matemático alemão. Esse Max Born foi um grande cientista que trabalhou ali, juntamente com Max Planck e com Niels Bohr e outros, trabalhou com a física quântica. E o Einstein também deu sua contribuição à física quântica. Muito bem.
Então o Max Born tentou convencer o Einstein durante muitos anos. Eles eram amigos, frequentavam a casa do outro, cada um, né, naquela amizade ali ferrenha. Pois bem, o Max Born, como era especialista em física quântica, ele tentava convencer o Einstein sobre os elementos da física quântica. O Einstein ficou sempre ali de forma sem aceitar as explicações do Max Born, do Max Planck, do Niels Bohr, etc. E esses aí estavam certos. O Einstein ainda pensava no universo, naquela relação de causa-efeito, né? De que não havia a aleatoriedade no universo, de que ali havia uma inteligência por trás daquilo. E o Einstein estava enganado. Com o tempo aí ele foi se entregando, não aceitou definitivamente a física quântica, mas ele já estava convencido de que a aleatoriedade, de que o acaso funcionava ali direitinho. Pois o Max Born tentou convencer o Einstein sobre isso. E aí vem aquela velha frase do Einstein, que Deus não joga dados. Você verá aqui agora no livro, ele escrevendo aí para o Max Born. Só que o Einstein aí estava enganado. Vamos lá ao trecho e depois eu volto aqui ao quadro para explicar direitinho o que o Einstein quis dizer com Deus não joga dados. Vamos lá. Pois bem, caro internauta, veja aí na página 346. Vou ler aí, veja o último parágrafo. Foi esse pensamento que levou a uma das frases mais famosas de Einstein, escrita a Max Born, o amigo e físico com quem ele debateria o assunto por mais de 3 décadas. Agora, as palavras de Albert Einstein. A mecânica quântica está mesmo se impondo, disse Einstein. Mas uma vozinha interior me diz que ela ainda não é a verdadeira. A teoria diz muito, mas ela nos deixa mais perto dos segredos do velho Deus. Eu, de todo modo, estou convencido de que ele não joga dados. Fecha aspas aí. Eis, portanto, a frase Deus não joga dados, de Einstein. Veja aí onde ela se iniciou, qual a origem dela. Como já disse, o físico matemático alemão Max Born, um dos monstros da física quântica, grande amigo de Einstein, o físico Max Born tentava convencer o Einstein sobre a realidade da física quântica. E ele tentava dizer ao Einstein que o universo não funciona assim como o Einstein pensava, em que havia ali algo que controlava o universo, algo que criava as leis do universo. Ao contrário, a física quântica mostrava, e hoje é uma realidade, que o mundo é aleatório, que o que vigora no universo é a aleatoriedade, ou seja, o acaso, é a incerteza, é a indeterminação. E isso aí, o Einstein, naquela época, não aceitava de forma clara, mas com o tempo o próprio Einstein foi aí se entregando. Veja o que ele diz, a mecânica quântica está mesmo se impondo. Então, o Einstein sabia que
o que ele pregava sobre a determinação no universo estava já se enfraquecendo. Então vamos agora ao quadro para uma explicação melhor. Mas aí, a origem daquela frase famosa de Einstein: Deus não joga dados. E que Deus é esse aí a que ele se refere? Vamos agora à explicação. Pois bem, agora vamos à explicação aqui no quadro, para que não fique aí dúvida alguma. Veja o que realmente o Albert Einstein quis dizer com a expressão Deus não joga dados. Muito bem, vamos aqui. A palavra dados. Dados aqui é aquele objeto que tem 6 lados, né? Com números pontinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Quando você pega um dado e o joga, qual desses números vai aparecer ali? Qual desses números? Você não sabe, não é isso? Porque é uma coisa aleatória, é uma coisa casual, é uma coisa acidental, é uma coisa incerta, não é isso? Você joga o dado, não sabe, pode dar um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Então aqui o Einstein está fazendo uma comparação de que Deus não joga dados, ou seja, de que Deus não trabalha com a aleatoriedade. Ou seja, que o que ele via, o Einstein via no universo, ele via ali uma força inteligente que fazia aquelas leis, segundo Einstein, leis imutáveis. O Einstein via assim a coisa, de que havia um controle inteligente por trás das leis que regiam no universo, entendeu? Então que esse Deus não trabalhava com dados, não trabalhava com a aleatoriedade, com a casualidade, com a incerteza, com a indeterminação. Aqui é uma figura de linguagem, metáfora, em que o Einstein faz aí a comparação. Então ele está dizendo que Deus não trabalha com a aleatoriedade, ou seja, trabalha com o controle, com consciência, e de que as coisas não surgem do acaso. É isso aí que o Einstein está dizendo, que as coisas não aparecem do acaso. Só que ele estava errado, o Einstein. Pois bem, então aqui ele está escrevendo para o físico matemático alemão, amigo dele, Max Born. O Max Born tentou convencer o Einstein de que o que valia mesmo era a incerteza, era a indeterminação, era a casualidade, era o acaso. E isso foi comprovado e está hoje comprovado pela física quântica no mundo subatômico. E o Einstein tinha cabeça dura, mas ele estava já aceitando ali a verdade trazida pela física quântica. Pois bem, então aqui o Einstein está dizendo que Deus não trabalha com a casualidade, com o acaso. Tudo que aparece no universo é obra de um ser aí inteligente. Isso aí que era o que o Einstein pensava. Erroneamente era o que ele pensava. Pois bem, agora vamos analisar a palavra Deus. Eu já disse aqui que nos livros religiosos, principalmente evangélicos, essa frase do Einstein aparece lá e o autor do livro tenta passar para o leitor, coitado, que esse Deus aqui, dessa frase de Einstein, é o mesmo Deus judaico-cristão, o Deus da Bíblia hebraica e o Deus da Bíblia cristã. Que esse Deus aqui é o Deus de Moisés, é o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão. O fiel abre o livro e acredita. E essa bobagem aqui também está no mundo da internet. Está no mundo da internet. Em minha página, eu já recebi cristãos dizendo que eu sou cearense, que você é um cearense burro, você não acredita em Deus, e que o Einstein acreditava em Deus. Aí o cristão me manda essa frase aqui do Einstein. O cristão
não tem a ciência de sua ignorância. Coitado, não tem. Não lê. É por isso que ele vai aceitando aquelas bobagens que estão escritas em livros religiosos. Aqui está a verdade, como mostrei aí em 18 vídeos, fartamente. Pois bem, o Deus de Einstein aqui, nada tem a ver com deuses de quaisquer religiões. O Deus de Einstein aqui não é o Deus judaico-cristão, que está na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã, não é o Deus Shiva, não é o Deus Brahma, não é Deus algum de qualquer religião. Ao contrário, o Einstein via as religiões como fantasias, como superstições humanas, juntamente com seus deuses. O Deus de Einstein aqui, como mostrei em 18 vídeos, de forma clara e incontestável, o Deus de Einstein aqui é o mesmo Deus do filósofo judeu de Amsterdã, holandês, Baruch Spinoza. Veja aquela famosa frase que o Einstein sempre usava quando alguém perguntava a ele se acreditava em Deus. E o Einstein respondeu assim, abre aspas, acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia bem ordenada de tudo que existe. Mas não acredito num Deus que se ocupe com o destino e as ações da humanidade. Veja aí o que o Einstein está dizendo, que ele acredita no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia bem ordenada de tudo o que existe, mas que ele, Einstein, não acredita em deuses, num Deus que se ocupa ou que se ocupe com o destino e as ações da humanidade. Ora, ele está dizendo aí que não acredita nos deuses das religiões, porque são os deuses das religiões que se ocupam com o destino e as ações da humanidade. Veja, por exemplo, o Deus judaico-cristão, o Deus dos cristãos aí e dos judeus. Ora, veja, os cristãos, veja aí, os cristãos imaginam um Deus que se ocupa com o destino e as ações da humanidade. O que é que os cristãos pregam aí de forma infantil? Que a pessoa, quando morrer, pode ir para 2 lugares. Veja aí o destino. Ó, os deuses, o Deus aí preocupado com o destino das pessoas. Então, o cristão diz, em sua fantasia religiosa, que o Deus aí, cristão, ele se preocupa com o destino das pessoas. Quando uma pessoa morre, na ilusão religiosa cristã, ela vai para 2 lugares. Não é para Sobral não, minha terra natal não. Vai para 2 lugares, para o inferno ou para o céu. Viu aí, ó, o Deus cristão preocupado com o destino das pessoas? Então as pessoas, os cristãos dizem que a pessoa vai para o inferno ou para o céu. Se essa pessoa aceitar a Jesus, veja a loucura dos cristãos, se essa pessoa aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, aí essa pessoa vai para o céu. Já se não aceitar Jesus, seja aí um ateu, budista, né, um judeu da religião judaica, os hindus, e assim por diante, todos que não aceitarem a Jesus como seu salvador pessoal, todos vão para o inferno. Veja a loucura aí da propaganda cristã. E veja que a religião cristã tem 2 bilhões de pessoas hoje no planeta Terra. 2 bilhões. Uma loucura total. Portanto, veja aí, o Deus se ocupando com o destino das pessoas e também com as ações da humanidade, das pessoas. Os cristãos aí dizem que aquilo que você faz lá no céu, veja a loucura, Deus lá está assinando cada ação da pessoa. Se a pessoa fizer coisa boa,
será beneficiada depois da morte. Se fizer coisa ruim, será levada para o inferno. Veja a loucura da religião cristã. Pois bem, esse Deus aí, judaico-cristão, que se ocupa com o destino das pessoas, com as ações das pessoas, esse Deus aí é rejeitado, sempre foi, por Einstein. Portanto, esse Deus aqui de Einstein nada tem a ver com o Deus judaico-cristão. Viu aí como é fácil desmentir aquilo que está em livros religiosos e no mundão da internet? O Deus aqui, repito, de Einstein, é o Deus de Spinoza. É aquela força que o Einstein via, um ser material, nada de espiritual, um ser material, inteligente, que controlava o universo ali, uma força que controlava o universo, as leis imutáveis, segundo Einstein, do universo. Então o Deus dele é o Deus de Spinoza, um Deus que está presente naquela harmonia bem ordenada do universo e de tudo que existe. É esse o conceito de Deus de Einstein, e nada a ver com deuses de quaisquer religiões, entendeu? Então aqui, ó, Deus não joga dados é o Deus de Spinoza, um Deus que não se ocupa com o destino de ninguém, um Deus que não está preocupado com as ações de ninguém, um Deus que não gosta de dízimo, um Deus que não gosta de sacrifícios, matar animais irracionais, e um Deus ali que adora a gordura desses animais irracionais, uma barbaridade que o homem antigo fazia, sacrificando animais aos deuses. Esses deuses aí eram rejeitados por Einstein. Portanto, aqui a verdade nua e crua. O Einstein via Deus como algo sutil, intangível, que não se revelava e que controlava o universo e tudo o que existe. Aqui um ser material e não um ser espiritual. Ele via assim o Deus. O Deus dele é o mesmo Deus do Spinoza. Portanto, aqui mais uma verdade aqui nua e crua, incontestável. É o que eu digo, tudo isso é ilusão. E o Einstein via o universo, as leis imutáveis, segundo ele via ali como uma criação de alguém, de um ser material e não espiritual. Só que o Einstein também estava enganado, porque no universo e tudo que existe, na verdade, o que há é o acaso, é o princípio da incerteza, é a indeterminação. E a física quântica prova isso de forma incontestável no mundo subatômico. E fora dele, o Max Born tentou convencer o Einstein, mas o Einstein tinha cabeça muito dura. Mas aí está a verdade. O Deus de Deus não joga dados é o Deus de Spinoza, um Deus que não se ocupa com o destino de quem quer que seja, com as ações de quem quer que seja, um Deus que nada tem a ver com sacrifícios de animais irracionais e sacrifícios humanos. Portanto, aí a verdade nua e crua. Muito obrigado.